Escola do coração, escola do coração. Outro ABC, outra noção de ser, outra razão, outro ver. Escola do coração, escola do coração. Outro ABC, outra noção de ser, outra razão, outro ver. O que pode o amor a não ser ensinar o coração a perdoar? O que pode a bondade a não ser instruir o coração a servir? O que pode a caridade a não ser educar o coração a amar? O irmão, escola do coração. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei, yeah. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei, yeah. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Escola do coração, escola do coração. Outro ABC, outra noção de ser, outra razão, outro ver. Escola do coração, escola do coração. Outro ABC, outra noção de ser, outra razão, outro ver. O que pode o amor a não ser ensinar o coração a perdoar? O que pode a bondade a não ser instruir o coração a servir? O que pode a caridade a não ser educar o coração a amar? O irmão, escola do coração. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Yeah. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei um dia, andei. Oh. Oh. Escola do coração, escola do coração. Outro ABC, outra noção de ser, outra razão, outro ver. Escola do coração. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas. Bom dia a todos que a partir desse momento estarão conosco em mais uma manhã, onde teremos a oportunidade de apresentar o nosso Rondônia Espírita, com muita alegria, com o coração cheio de boa vontade, pela oportunidade que o Alto nos concede de mais uma vez estarmos juntos
difundindo a mensagem do cristianismo redivivo. Bom dia, Naira, bom dia, Daliane, bom dia a toda a nossa equipe de arte, equipe de comunicação. Bom dia ao nosso convidado especial dessa manhã, Jorge Alahá. Um prazer estar com você novamente. Olá, Pedro, bom dia. Eles colocam essas músicas aí com as imagens do Jacó, como se todo mundo pudesse ver isso aí todo dia, sabe? E aí bate uma saudade, bate um sentimento tão, assim, são muitas décadas, Pedro, que a gente vem trabalhando nessas atividades, mexendo com as atividades dessa casa. Tem muitas das histórias da gente nas paredes desse lugar. E, assim, ver a fachada do Jacó. Ai, como mexe com a gente. Nossa. Bom dia para todos. Bom dia, Santinha de Ariquemes, que está aí com a gente. Bom dia, os Schumacher, que estão conosco também. Bom dia, Dayana. Bom dia, Daliane Lanzarin, porque a Graça Lazarim está no chat. Então, bom dia para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos. Bom dia, meu querido Adilson Chibucal, a Terezinha Falker. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um estudo do Rondônia Espírita, nossa Federação Espírita de Rondônia. Bom dia para todos. É isso aí, já no chat também, minha querida prima Maria do Amparo Dias Silva, lá de Goiânia. Que bom que ela está conosco também, Jorge Alahá. Uma prima lá do estado... Olha, o Didio está aqui. Meu amigo, nós sempre iniciamos nosso trabalho com uma prece. Então vamos aquietar do que estão nossos corações, em torno dessa música maravilhosa aí e apresentando a fachada do nosso querido Santo irmão Jacó aqui de Porto Velho. Vamos manter os pensamentos elevados, sintonizando com as esferas superiores do mundo espiritual. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso e justo, por nos oferecer mais um dia de existência na matéria, para o aprendizado que a matéria nos oportuniza. Agradecer a Jesus, o Cristo, o guia e modelo da humanidade, esse grande amigo de todos nós, que nos conduz com segurança na direção de Deus e da felicidade, que nos aguarda a todos como filhos do Pai que somos e destinados à perfeição, e aos seus benfeitores, que fazem a sua vontade no mundo, que nos guiam, que nos orientam em nome da bondade celestial, e que torcem constantemente, diuturnamente, pela nossa vitória no bem, pela nossa conduta ética, necessitando de nossa parte correspondermos com esses benfeitores que se esforçam, e nós, a cada um, nos esforçarmos ainda mais para vivenciarmos a mensagem libertadora, esta mensagem nobre do Evangelho do Mestre Divino, para que ela possa tocar efetivamente os nossos corações, nossas almas, o nosso entendimento, transformando as nossas vidas, enfim, depois de séculos e séculos de convite, aceitamos o cristianismo redivivo em nossas almas. Fomos convidados ao trabalho e estamos na lida. Por isso que Deus nos sustente, que o Cristo Jesus nos ampare, nos fortaleça na fé, na confiança em Deus, na esperança de dias melhores, para que possamos continuar, enfim, construindo o patrimônio inalienável do Espírito, depois de tantas oportunidades perdidas. Gratidão, Senhor da vida, por este momento. E nos ajude a abrirmos nossas mentes para que esse entendimento permaneça em nós, clarificando a nossa alma, os nossos passos, na conquista dos valores imperecíveis do Espírito, os sentimentos e os comportamentos virtuosos.
Que os nossos trabalhos desta manhã, patrocinados pela nossa Federação Espírita de Rondônia, possam transcorrer num clima de fraternidade e de muita paz. Que assim seja, Senhor. Meu amigo Jorge Alahá, com você, a mensagem desta manhã, educação espírita na formação do caráter da criança e do jovem. Tendo em vista proximidade, apenas 15 dias para o nosso encontro de Mocidades Espíritas aqui do estado de Rondônia, você estará presente conosco, com você, a partir desse momento, meu amigo. Obrigado, Pedro. Um bom dia para todos nós, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. A vida passa rápido demais. Quando a gente se dá conta, o tempo já passou, a existência já teve os seus momentos mais significativos, as oportunidades de serviço já aconteceram, quem aproveitou, aproveitou, e quem não aproveitou terá que esperar uma nova oportunidade para poder fazer. E aí, quando a gente chega num certo momento que a gente olha que tem mais para trás do que para frente, que a gente tem mais passado do que futuro em termos de existência, a gente começa a fazer um balanço do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, das oportunidades que não aproveitou. Mas é isso mesmo, essa é a vida é assim, né? Esse, inclusive, é o mote das nossas discussões do nosso dia de hoje. Em O Livro dos Espíritos, na questão 621 da obra, nós encontramos uma informação muito preciosa, Marilda. Uma questão que é muito conhecida, que é muito falada, que todos nós temos já até de cor a pergunta e a resposta. Pergunta Allan Kardec: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, a lei de Deus não está em nenhum livro, inclusive, né? Ela está na consciência da criatura humana. Mas o que nos importa hoje não é a 621, mas é a 621A, que nem sempre a gente tem a oportunidade de refletir sobre ela. E a 621A, Kardec diz assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, claro que ela está na consciência, já que o homem tem a lei de Deus na sua consciência, qual a necessidade havia de lhe ser revelada? Ora, realmente, se a lei de Deus, quando nós fomos criados, Deus colocou a lei na nossa consciência, por que ela tem que ser revelada para nós? Por que tem que aparecer alguém para dizer, olha, a lei da gravidade é essa, G, M1, M2 sobre D ao quadrado, lei da gravitação universal, olha, a lei que define os espelhos côncavos, define foco e tamanho de imagem, assim. Por que a gente precisa de alguém para vir revelar as leis da biologia, da química, da física, da matemática e de tudo mais, já que a lei está dentro de nós? Por que as leis do mundo moral também precisam ser reveladas? Ué, a lei de Deus está em nossa consciência. Qual é a razão de que isso precise ser dito para nós? E os espíritos respondem numa resposta assim bastante curta, né? Quando ele pergunta por que ela tem que ser revelada se ela está dentro da consciência do homem? Respondem: ele a esquecera. Ele a esquecera. E o que é pior, esquecer tudo bem. Ele a esquecera e desprezara.
esquecer é um movimento que pode se dar inconscientemente, em que nós acabamos nos envolvendo com outras coisas e a gente acaba esquecendo, igual a gente esquece de fazer uma coisa. Quando diz, meu Deus, era para fazer isso, esqueci. Nossa, era para eu ter feito. Meu Deus, e agora? Eu esqueci. Isso é esquecer. Eu coloquei outras coisas que se apresentaram como mais interessantes, então a gente acabou se movimentando dentro dessa leitura, Paulo, em que a gente começa a achar que as outras coisas são mais importantes, aí, meu Deus, esqueci. Isso é uma. Então, o esquecimento tem a ver com a questão inconsciente, mas os espíritos destacam duas coisas. Ele a esquecer e desprezar. Aí o desprezar é diferente. Porque o desprezar é quando nós conscientemente dizemos, mas eu não vou fazer. Igual a gente faz com dieta, né? Não, segunda-feira eu começo. Não, só essa vez. Agora, mas depois eu faço. E a gente vai desprezando as coisas, vai abandonando as possibilidades de serviço que a vida nos concede no curso da existência. As preocupações do mundo, a dinâmica que a existência possui, ela tem o poder de criar ilusões sobre nós e fazer com que nós, de repente, nos percebamos descumprindo ou desprezando compromissos que foram assumidos. Por que isto acontece? Isso acontece em função da influência da matéria sobre as nossas vidas. Todos nós, na verdade, antes de renascermos, trazemos uma programação daquilo que certamente nós iremos cumprir durante a vida física. Todos nós temos. Ocorre que quando nós aqui chegamos, nós acabamos não cumprindo essa programação prevista, porque esquecemos ou porque desprezamos, e a lei de Deus acaba ficando esquecida em nós. Qual a razão disso? A razão é porque o processo da encarnação do espírito, ele promove na criatura humana uma mudança muito grande na sua visão de mundo. O espírito, quando reencarna, ele passa a ter ele pensa que a vida dele é isso que ele crê que é. Então, ele medita, decide, acha que é o que é correto de fazer, em cima da visão material que ele tem da vida. Quando chega o momento da desencarnação, ou quando ele tem um determinado momento de reflexão maior, aí ele vai descobrir que ele acabou deixando com que a existência acontecesse, sem que ações importantíssimas para o seu processo de desenvolvimento acontecessem. Então, ele volta à condição de espírito com muitas fragilidades, com muitas lacunas, exatamente porque não soube aproveitar as oportunidades que o mundo lhe deu. Então, dentro dessa perspectiva, é possível enumerar 6 influências, anota aí, Cidinha, 6 influências que ocorrem na criatura humana durante o processo da encarnação. Todos nós estamos sujeitos a essas 6 influências que atuam sobre a nossa personalidade. A primeira das influências que nós temos é, na verdade, a influência mais imediata do processo da reencarnação, que é o próprio corpo físico. Sim, o nosso corpo físico, ele exerce uma influência muito grande em nós. Por quê?
porque ele tem determinadas características que nos impulsiona a algumas questões. Então, por exemplo, o corpo abafa as memórias do passado, Kátia. O corpo não permite que eu lembre as existências anteriores. Eis a razão pela qual a criatura humana precisa da reencarnação, para que ela faça um isolamento, ainda que parcial, das experiências do ontem e ela possa ter uma nova oportunidade de desenvolvimento. Então, a primeira delas, Cidinha, é o corpo, que tem seus hormônios. Os hormônios interferem. Ah, não interfere, não interfere. O hormônio interfere no comportamento da criatura humana. Os hormônios sexuais, eles interferem nas questões da libido, na conduta que as pessoas passam a ter. E, às vezes, as pessoas que são mais velhas dizem, oh, meu Deus, mas essa juventude não tem jeito. Mas essa juventude, ela está sob a descarga de várias substâncias que impulsionam a libido e que, de certa maneira, trazem convites em determinadas direções que aqueles que são mais velhos já têm um apelo menor nesse sentido. Se alguém tiver dúvida de que os hormônios interferem no nosso comportamento, é só ver alguém que está num processo de tensão pré-menstrual, a chamada TPM. É apenas um aumento das cargas de progesterona. Meu Deus do céu. Quando isso acontece, a pessoa fica irritada, algumas mais, outras ficam irritada, agressiva, violenta, impaciente, ou às vezes fica chorosa, depressiva. Então, é apenas uma gotinha de uma substância que caiu na corrente sanguínea e nós somos influenciados por essa substância, produzindo alterações do nosso comportamento. Por isso, é muito importante que a gente compreenda o quanto que o nosso corpo ele exerce influência sobre nós. Ele cansa, ele precisa descansar, precisa dormir, precisa repousar, ele tem fome, ele tem sede. Essas necessidades são típicas do corpo, não tem como fugir a isso. É do veículo que a gente se expressa. Não é nosso, é do veículo. Mas eu não consigo me ver sem esse veículo, então o meu uniforme é que tem isso. É o jeitão pelo qual eu me expresso que tem essas necessidades. Então, a primeira grande necessidade da criatura humana de entendimento de influência é o corpo. E a Marcela pergunta se pode haver um processo obsessivo no período da TPM. Sim, claro. Eles aproveitam a fragilidade da pessoa e potencializa a irritação, potencializa a depressão. Pode existir, sim. Aproveitando o momento de abatimento das nossas emoções para promover uma ação obsessiva mais eficaz. Pode sim, Kátia, plenamente. Então, olha só. Primeiro é o primeiro elemento de influência. Mas nós temos um segundo elemento que também vai influenciar na nossa vida. O segundo elemento de influência é a família. A família, ela vai ser determinante nessa nossa retomada da existência física. Porque ali a gente vai ter a chance de lidar com os nossos familiares mais próximos, Beth Teles. Pai, mãe, nós vamos poder descobrir o que é o amor ou o que é o desamor. Descobrir o que é cuidado ou o que é indiferença. Nós vamos ter nas nossas relações familiares
a possibilidade de aprender a falar, a andar, os hábitos que a gente vai cultivar durante a vida física, não é? Meu filho, não coma isso nessa hora, mais tarde. Durma cedo, vai estudar. Meu filho, cuidado com as más companhias. Então, a família vai ter um papel muito importante nesse processo de formação da criatura humana, porque é o primeiro núcleo social ao qual eu me aproximo. E aí, Alice Amorim, de frente para essas experiências, defrontando com a realidade familiar, o espírito vai retomar as suas circunstâncias de desenvolvimento emocional. Então, só um minuto. Nós, nas nossas experiências familiares, vamos ter a chance de desenvolver as nossas relações na nova existência que está começando. Então, somos criança de novo, somos espíritos que retornamos a um corpo infantil. O espírito não é infantil, o espírito é adulto, mas as estruturas psicológicas do cérebro não permitem a plena manifestação do espírito. Então, ele apresenta um comportamento infantilizado, os seus desejos são infantilizados, toda a sua estrutura emocional é uma estrutura infantilizada. Isso tipicamente, né? Porque a gente vai encontrar alguns que, mesmo num corpo infantil, já tem uma leitura de mundo bastante adulta. Estou falando na regra geral. E aí nós retornamos para a vida física sob a influência da família, que vai ser muito importante nesse processo. Terceiro fator de influência. Terceiro fator. Então, Cidinha colocou aqui que são 6 influências que ocorrem na criatura humana durante a reencarnação. O primeiro dele é o próprio corpo físico. Perfeito, Cidinha. Segundo, a família. Terceiro fator, a sociedade. Quando nós nos defrontamos com a vida de sociedade, nós vamos colocar à prova os valores que a família nos ofereceu. Vamos para a escola, para o ambiente profissional, na rua, o ambiente de relacionamento na sociedade onde nós nos movimentamos vai ser um novo elemento de influência. Porque, às vezes, o meu corpo pode até me influenciar e me levar a ter certos excessos, mas a família vem e diz, não, meu filho, divida, partilhe, não brigue, seja fraterno, e tenta compensar um pouco essa impulsividade que é muito natural da criança, que é muito natural dessa primeira fase da nossa vida, e a família vai, não, divida com seu irmão, meu filho, não brigue com seu irmão, não brigue com o coleguinha, não morda o coleguinha. Então, isso aí a família vai fazendo. Só que quando, depois de um certo período de convivência dentro desse núcleo, que é o núcleo familiar, o espírito vai se defrontar com o terceiro fator de influência dele, a sociedade. Aí, meu amigo, quem não estiver bem preparado, possivelmente enfrentará dificuldades enormes. Enormes. Porque a família, ela tem um fator extremamente importante nas nossas vidas. Quando eu disse que a família era determinante, não quis dizer que, por ela ser determinante, se o pai é mau, o filho vai ser mau. Se o pai é bom, o filho vai ser bom. Mas ela é determinante no sentido da formação dos valores. Filhos de pais alcoólatras podem também desenvolver interesse pelo alcoolismo, mas existem circunstâncias de filhos de alcoólatras que têm horror a álcool exatamente pelos pais terem sido alcoólatras. Então, acaba acontecendo que a relação familiar ela é magna na construção da nossa personalidade. E aí nós vamos para a sociedade. Quando a gente enfrenta a sociedade,
nós iremos nos defrontar com toda espécie de comportamento que se possa imaginar. A sociedade possui elementos que defendem as mais diferentes ideias. E você vai sempre encontrar na sociedade alguém que queira propor uma coisa que, a princípio, possa nos parecer profundamente bizarro, mas haverá sempre alguém a defender a bandeira de alguma coisa que nos pareça tão estranha. E é essa sociedade que é o grande elemento e o grande desafio de cada um de nós. Viver na sociedade, meu Pai do céu, é um desafio absurdo pelos convites incontáveis que a sociedade tem. E a sociedade de hoje, uma sociedade profundamente materialista, como apresenta Joana de Ângeles nos capítulos 1 e capítulo 2 do livro O Homem Integral, que é o segundo volume da série psicológica. Quando você observa o desenho da sociedade que Dona Joana apresenta para nós, dentro desta sociedade indiferente às questões espirituais, e aí eu volto lá na pergunta do Livro dos Espíritos, por que precisa de alguém para revelar? Porque o homem a esquecera e desprezara. E essa sociedade nos faz esquecer, porque entra com mil atrativos, mil convites, cada um deles mais coloridos, mais sedutores. Como que uma criatura frágil vai enfrentar os desafios quase que intransponíveis que a sociedade apresenta se ela não tiver o forro moral atrás do entendimento da vida? Muito difícil. Se não tiver uma leitura familiar que seja satisfatória, muito difícil que se consiga vencer todos esses convites que a sociedade faz para todos nós. Então, não só convites para que a gente esqueça, mas miseravelmente, desgraçadamente, os convites para que desprezemos as questões do espírito. Os que esquecem nem estão lembrando, são inconscientes, mas os de nós, aqueles de nós que desprezamos, fazemos parte do exército que dizemos: eu não estou nem aí para essas questões de espírito, eu não quero nem saber das coisas espirituais, mas é lógico, uma sociedade descrente, uma sociedade fria, cruel, desigual, perversa, excludente, como que eu vou encontrar em mim recursos emocionais para que eu me sensibilize diante daqueles que são mais frágeis, para que eu desperte para a necessidade de amor ao próximo, para uma leitura coletiva da vida? Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque estamos seduzidos por esta sociedade materialista e profundamente doente emocionalmente, doente fisicamente, porque adoece fisicamente em virtude do adoecimento emocional que tem ódio e adoece, tem raiva e adoece, tem mágoa e adoece, tem problemas de desamor e adoece, tem indiferença e adoece, tem falta de perdão e adoece. Uma sociedade que despreza Deus, que se volta contra tudo que seja o espiritual, dificilmente conseguirá fazer indivíduos saudáveis, a despeito dos esforços que a família faz. É uma luta muito difícil a família tentar conduzir uma pessoa quando lá fora o mundo está fervilhando de loucuras. Fervilhando de loucuras. Então, essa terceira influência, ela é bem complicada. Eu não quero assustar, mas ainda tem mais 3.
Eu só falei de 3 e são mais 3. A Cidinha dormiu, mas eu vou retornar com vocês. O primeiro é o corpo, o segundo é a família e a terceira, a sociedade. Opa, a Cidinha acordou. O segundo é a família e o terceiro, a sociedade. Quarto, se a gente pudesse colocar essas 6 influências, nós colocaríamos essas influências 3 a 3. 3 e 3. Nós falamos de 3. O corpo, a família e a sociedade. Vamos falar de outras 3, mas elas são parelhas. Porque do mesmo jeito que o meu corpo influenciou para uma influência, eu tenho também uma outra influência, mas ela não é mais física. Eu tenho 3 influências que são físicas e 3 influências que são espirituais. Então, a primeira influência física era o corpo, e a primeira influência espiritual, que seria a quarta, é o meu próprio passado. O meu próprio passado, porque é verdade que o nosso corpo nos influencia. O corpo influencia, é verdade. Mas eu não tenho só corpo, porque eu estou por trás deste corpo. Eu estou atrás deste elemento físico. Eu sou soberanamente o Espírito. Eu sou o Senhor da vontade, sou eu. Então, o meu passado, aquilo que eu de fato sou, está presente no meu hoje. Se eu sou um espírito que venho de algumas experiências extremamente perturbadoras, além do meu corpo físico, eu tenho as minhas influências pessoais. Porque o homem, ele também é herdeiro de si mesmo. É verdade que eu sou filho do meu pai e da minha mãe. É verdade, meu DNA diz isso. O DNA do meu pai, o DNA da minha mãe está aqui comigo. Mas eu também sou filho de mim mesmo. Eu sou a síntese das minhas experiências. Tudo que eu já vivi, todas as experiências que eu já tive, conduzem ao que eu sou hoje. Eu sou o resultado de tudo que eu experimentei, de tudo que eu avaliei, de tudo que eu aproveitei que a vida me deu. Então, um quarto fator de influência, e é o primeiro da segunda série, que são a série das influências não físicas, é o meu próprio passado. Eu tenho um corpo que me influencia para que eu tenha determinadas condutas. Tenho uma família que também me influencia. Uma sociedade que me influencia. Estou falando muito da sociedade como negativa, mas a sociedade também tem a escola, a sociedade também tem o templo, a sociedade também tem a oficina, a sociedade tem muitos espaços positivos para o desenvolvimento da criatura. Não tem só os convites para o mal, né? Não podemos também ser tão duros com a sociedade em si. Ela não é só uma fonte de males. Mas esse quarto fator, ele é muito importante porque eu sou alguém que, em função da história do passado que eu tenho, eu posso usar os recursos que eu tenho como sendo recursos... Vai minutando aí, Cidinha. Vai minutando. Aí, o que acontece conosco? Quando a gente tem um passado muito difícil e eu tenho um corpo, olha o que eu vou fazer com esse corpo. Imagine que eu nasça com altas habilidades. Eu sou um cara com uma inteligência superior, eu tenho altas habilidades em liderança, eu consigo comandar pessoas. Eu posso me tornar um senhor do crime, se eu não for bem orientado. Se eu tiver altas habilidades motoras, eu posso ser um excelente atleta. Mas eu posso também utilizar as minhas habilidades motoras para que eu seja alguém para fazer crimes daqueles que entram pelas coisas e saltam e buscam e andam, que nem nesses filmes, para chegar em algum lugar.
Bom dia, Lázara Rodrigues, a mulher mais importante de todo o estado de Goiás. O Pedro acha que ele é importante, mas ele não é. Lázara Rodrigues é que é a pessoa mais importante. Se bem que ele é ex-goiano, né? Ele é tocantinense agora. Não é mais goiano. Mas muito bem. Então, quando nós temos essa influência do nosso passado, a família diz assim, meu filho, não beba. Ele vai e bebe. Não faça isso. Ele vai e fala, mas por quê? Porque o menino é indócil ao processo de educação. Por que ele é tão rebelde ao processo de educação? Por conta do quarto fator. A família quer sugerir que ele vá por um caminho, mas ele não vai. Ele vai usar droga, ele vai ter uma conduta próxima ou dentro do crime, ele será uma pessoa violenta, ele poderá ser uma pessoa agressiva em função do passado que ele tem. Ele não consegue se controlar, ele pode ser alguém que traz graves desequilíbrios no campo da sexualidade. Ele cai hoje numa família e a família tenta educá-lo, mas ele não está muito interessado, não. Às vezes, o corpo que ele recebeu já é um corpo que tem limitações. Exatamente por ser um espírito com várias histórias de desequilíbrio no campo da sexualidade, renasceu agora num corpo que o limita. O corpo como elemento limitador. Vem feinho, exatamente para não cair nas mesmas ciladas afetivas do ontem. Mas mesmo feinho, o sujeito, ainda assim, é danado, mesmo sendo feinho. Resultado, essa quarta influência ela é muito danosa, porque o nosso passado geralmente é um passado bem complicado. Alguns de nós temos um passado menos complicado, então fica mais fácil, é mais dócil. Nós temos uma companheira do movimento espírita, não é de Porto Velho, que ela diz assim, minha filha foi uma criança que eu nunca tive que chamar a atenção dela. Desde pequenininha, falava uma coisa, ela aprendia. Então, ela nunca desobedeceu, nunca fez nada que eu tivesse que me preocupar com ela. Sempre foi obediente, foi para a escola, teve uma vida sempre muito tranquila. É um espírito que já traz uma facilidade maior nessa relação com a vida. Aí ela diz agora, o meu filho, irmão dela. Tudo que eu disse para ele, vai por aqui, ele ia por ali, vai por aqui, vai por ali. Filhos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, influência do passado, mesma família, que fazem com que o indivíduo viva tudo isso. E quando esse passado se defronta com a sociedade perturbada, aí vocês imaginam o que vai acontecer. Uma sociedade totalmente desequilibrada como a nossa, recebe um espírito perturbadíssimo, que recebeu uma família até boa, Denir, até boa, mas não soube aproveitar essas lições e se joga no campo do desequilíbrio exatamente por isso. Quinto fator. O quinto fator, ele é um espelho do segundo fator. Do mesmo jeito que o passado é um espelho do corpo, porque aqui é o eu e aqui também é o eu, mas é o eu físico e aqui é o eu espiritual, nós também temos um segundo fator, que é a família que a gente recebeu. E há um segundo fator no campo espiritual, que é a nossa família espiritual, CD. O que é a família espiritual? É o conjunto dos espíritos que gostam de nós e que estão interessados no nosso sucesso. Então, são almas que já nos conhecem de outros tempos e que atuam influenciando as nossas vidas para que a gente consiga verdadeiramente aproveitar as oportunidades que a vida nos concede. Nós temos, assim, portanto, uma quantidade enorme de companheiros espirituais que
se movimentam no mundo espiritual para nos socorrer diante dos nossos processos de sofrimento. Quando Vou tirar esse ventilador daqui para não fazer barulho. Quando nós, por algum motivo, temos uma angústia, um sofrimento, uma indecisão, existem os espíritos que nos socorrem. Eu não tenho só meu pai físico, minha mãe física, meus irmãos físicos. Não tenho só minha família física que pode me socorrer. Nós temos também a nossa família espiritual, que a gente socorre muito pouco dela. Se socorre pouco. A gente usa pouco, tem que usar mais. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante sobre oração, em que o pesquisador estava analisando o que acontece em termos de irrigação sanguínea no cérebro, de acordo com determinadas atitudes que a gente toma. E ele estava medindo várias atitudes e essas atitudes confrontando do lado de lá com o que acontecia no cérebro. O que acontece? Mostrando que, de acordo com a atitude, entrava mais ou menos sangue oxigenado no cérebro. Quanto mais oxigênio, melhor a capacidade de tomar decisões. Cérebro oxigenado decide com mais acerto. Pouco oxigênio, pouca capacidade de decisão. Então, ele faz uma comparação e dizendo que, entre as várias estratégias que a gente utiliza, a meditação está até no meio delas, ele diz que a oração é a mais poderosa ferramenta para a irrigação do cérebro. O cérebro recebe uma quantidade enorme de sangue, cheio de oxigênio, e conseguimos tomar decisões mais acertadas, porque eu vejo melhor a situação. Tenho mais oxigênio para decidir melhor. Então, quando nós... Bom dia, minha querida irmã Rosana Faria. Meu Deus do céu. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Que legal. Então, quando a gente está em aflição, te socorre da família espiritual. Busca o socorro. Busca o socorro. Nós temos que orar com mais frequência, saber que eles estão perto. Eles não se incomodam de ajudar. Eu não vou orar, vai incomodar. Incomode, eles têm prazer de ajudar, eles têm prazer. Então, a nossa família espiritual também é um fator muito importante que a gente tem que se socorrer nas nossas crises, no mundo, nossas dificuldades na educação de um filho, de um casamento complicado, de uma doença que eu esteja passando. Ora, procura socorro. Não é que ele vai resolver o problema, mas vai ajudar você a organizar as emoções diante dos desafios que existem. Nem sempre vão conseguir acalmar a tempestade, mas podem acalmar o marinheiro. E um marinheiro tranquilo, meu Deus, pode fazer coisas incríveis, mesmo dentro de um mar encapelado. Então, é preciso que a gente se socorra disso, Beth Teles. Que a gente seja realmente capaz de se socorrer disso. Mas eu disse que eram 6. Falei 6. 6. E aí eu já falei de 5. Para quem se perdeu, o corpo, a família, a sociedade. 3 que são físicos. 3 agora que são espirituais. Primeiro, a influência do passado. Segundo, a família espiritual. E o terceiro, que se conecta com a sociedade. Os obsessores. Os perturbadores. A Terra está cheia de gente perturbada do lado de cá. Cheia de pessoas desequilibradas do lado de cá. E vocês acham que quando vão para o lado de lá, fica todo mundo santinho? Não fica, não. Do mesmo jeito que tem gente perturbada do lado de cá, tem gente perturbada do lado de lá. A morte não tem o poder de transformar as pessoas em anjos. A quantidade de desequilíbrio em todas as áreas estão do lado de cá e do lado de lá. Aí alguém vai dizer, mas não é possível, não é possível.
o cara, ele estava aqui fazendo mal, e vai chegar lá, ele vai sentir o mal que ele fez e ele vai parar. Sente nada, nem todo mundo. A morte não tem um condão assim, fazer plim, pronto, agora você ficou bom. A gente desencarna e muitas vezes continua com as mesmas emoções. Eu tinha ódio do meu irmão aqui, pois eu desencarnei e continuo tendo ódio do mesmo jeito. Eu era desequilibrado no campo do sexo, eu passo para lá e eu fico do mesmo jeito. Eu era uma pessoa que gostava de bebida, eu fico do mesmo jeito. Ué, mas e a lei de causa e efeito? Pois é. Por um tempo, nós conseguimos anestesiar a consciência. O homem esquecera e desprezara. Então, a gente passa para o lado de lá, Marilda Gonçalves Fonseca Veiga. Nós passamos para o lado de lá, Marcos Veiga. E quando estamos do lado de lá, por um tempo, nós continuamos do mesmo jeito. Porque se todo mundo se transformasse instantaneamente após a morte, não haveria obsessor, não haveria perturbação espiritual. Mas é o que mais tem. E essa perturbação espiritual, ela se dá por 3 motivos, 3 grandes motivos. Primeiro, o ódio, a vingança. Segundo, aqueles que fazem porque querem impedir as causas que a gente trabalha. Ele nem tem raiva de nós, ele não quer que a causa prospere. E um terceiro é aquele que tem inveja. O cabra tem inveja, tem inveja, porque ele acerta muito, eu quero que ele caia para eu poder ficar tranquilo. Então, a perturbação espiritual ela é muito grande, muito grande. Essas 3 formas são as 3 formas das chamadas obsessões odiosas. Quando a gente fala de obsessão não odiosa, aí tem 2 tipos. Tem a obsessão não odiosa por afinidade, é o cara que quer beber junto com a gente, ele acha que não está fazendo mal, que ele é nosso parceiro. E tem a obsessão não odiosa por apego. Eu tenho uma paixão imensa por um filho, um neto, uma irmã, uma esposa. Eu desencarno, eu fico colado nela e eu gero perturbação mesmo sem saber. Então, o que tem de entidade perturbada no mundo espiritual é muito grande. É muito grande. Ou seja, a encarnação é um desafio imenso. A encarnação é um desafio gigantesco. Porque o espírito vai perder a sua lucidez para mergulhar na carne. Mas ele precisa, que tem que esquecer esse passado dele. Eu preciso esquecer. Meu passado está pesando muito, mergulha na carne. Esqueço meu passado, mas estarei sujeito à sociedade, ao processo obsessivo. Mas eu teria família espiritual, mas eu tenho meu passado, eu tenho meu corpo. Então, é uma amálgama de influências diferentes que o espírito está sujeito a ela, aflito. Como que ele vai fazer para sobreviver a tudo isso? Porque essas 6 causas todas que estamos vendo aqui, Alba Medeiros, como vai você, Alba? Como está seu marido? Está tudo bem? Então, quando nós observamos essas 6 influências, existe um 7º fator que ele não chega a ser a influência, mas ele é o leme de tudo isso, porque são 3 puxando para um lado, 3 puxando para o outro, mas nós temos um leme, que é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que vai dizer qual dessas influências vão ser importantes para nós. E aí eu pergunto a vocês, que instrumento eu posso ter para garantir um melhor êxito na existência? Considerando as influências materialistas da sociedade e essa imensidão de espíritos perturbadores, considerando a influência do nosso corpo e do nosso passado, e a tentativa da família de nos organizar emocionalmente, da família espiritual
tentando nos organizar emocionalmente, como que eu posso me fortalecer para isso? Qual é, de repente, o remédio que eu vou tomar? Que remédio que eu vou ter a oportunidade de tomar para que eu cure das minhas quedas, para que diminua a possibilidade dos meus desequilíbrios? Existe um remédio do qual nós podemos nos valer para que nós nos protejamos de tudo isso. Uma bússola para as nossas vidas. Porque é como se nós estivéssemos atravessando um campo minado, né? Cheio de bombas, de armadilhas, tantos perigos. Indivíduos perturbadores dentro da nossa sociedade, e eu preciso ter uma bússola para eu descobrir como é que eu atravesso esse campo minado e chego do lado de lá. Esta bússola, na verdade, é o Evangelho de Jesus. Porque nas palavras do Cristo estão a solução para os problemas humanos. A importância de nós descobrirmos o valor do amor, do perdão, do desprendimento dos bens terrenos, a compreensão de que a vida continua. Meu Deus, isso é fundamental para que eu diga, não, eu não vou por esse caminho, porque o que eu sei não é. Porque se eu não sei, eu faço muita besteira. Eu vejo hoje o pessoal falando assim, vai, amiga, te joga. Mas se eu entendo de vida espiritual, não tem sentido eu me jogar numa coisa que eu sei que eu vou me quebrar todo. Mas eu só consigo saber que eu vou me quebrar se eu tiver conhecimento daquilo que a mensagem de Jesus nos propunha. Se eu não souber isso, os convites do mundo serão muito mais fortes. Eu não terei antídoto para isso. Você vai dizer o quê para um filho? Meu filho não faz isso, não. Eu não faço? Rapaz, tá louco? Vou perder a oportunidade? Sou jovem. Que argumentos nós teremos se não forem aqueles que o Cristo nos deixou? Só que os argumentos do Cristo estão extremamente desgastados. Nós estamos vivendo um período de ridicularização da fé, de deboche de tudo que é o espiritual, de descrença, de ridicularização de tudo que diz respeito a Deus e ao Espírito. Isso é fruto das entidades profundamente perturbadas que existem hoje na Terra e que tentam apagar o nome de Jesus do planeta e impor a ideia do materialismo sobre todos nós. Do gozo imediato da vida, da ruptura com todos os valores de respeito aos direitos do outro, aos desequilíbrios mais graves, Nisse Bucher, que a criatura humana possa viver na nossa sociedade. Então, nossa bússola, sim, Cidinha, é o Evangelho do Cristo. Não tem erro. Se a gente seguir esse Evangelho, não tem erro, porque perdão, amor, renúncia, esforço, desprendimento dos bens, imortalidade da alma, viver a verdade sem mentiras. Nós não enfrentaremos as dificuldades e as derrotas espirituais se nós seguirmos por aí. O problema é que existe muita ridicularização a Jesus. Por esse motivo, o Espiritismo oferece para nós o resgate da mensagem do Cristo sem jaça, sem os rituais, sem os paramentos. Vai desentranhar Jesus da letra. Vai dizer por que temos que perdoar, mostrando a reencarnação. Vai dizer por que temos que ser bons, falando da evolução. Vai dizer por que temos que cultuar a verdade, para que as nossas almas estejam em paz com a sua própria consciência. Vai nos contar da imortalidade da alma,
como sendo o sentido do tesouro maior das nossas vidas. Vai fundamentar as palavras de Jesus como se a mensagem do Cristo estivesse combalida, quase que morta, e o Espiritismo vem para revivificar esta mensagem. Por isso é dito que o Espiritismo é o evangelho redivivo, só se revive aquilo que está morto. E a mensagem do Cristo estava sepultada debaixo dos paramentos da liturgia, dos dogmas e das expressões exteriores da criatura, sem buscar a moral libertadora que o Cristo propõe. É por isso que nesse período que nós estamos vivendo, nesta época de tanta loucura, de tanto desequilíbrio, de tanta perturbação, fruto da transição planetária, é fundamental que se ofereça tanto para a criança como para o jovem, em virtude dos esquecimentos que o passado lhes impõe, as verdades espíritas, para que se eduquem pelo conhecimento espírito, formando o caráter desses indivíduos, para que os convites da sociedade, a loucura das obsessões, as influências negativas que o corpo possa exercer, os clamores do passado, possam ser abrandados e até neutralizados, se nós soubermos utilizar esse instrumento. Cresce a quantidade de depressivos, cresce o vazio existencial, cresce a imensidão de criaturas com crise de ansiedade, avança de maneira bastante expressiva a ideação suicida, o aborto cada vez mais presente no nosso planeta, os desequilíbrios do campo da sexualidade tomam conta da Terra, mostrando a necessidade imperiosa de que nós, que somos detentores desse conhecimento, façamos alguma coisa para deter a marcha do desequilíbrio sobre o planeta. Nós estamos todos convocados a um grande trabalho de socorro àqueles que padecem. Não simplesmente com palestras espíritas, mas com grupos de atendimento fraterno pelo diálogo, grupos de atendimento espiritual, de rodas de conversa, para acolher as pessoas que sofrem, sem que seja necessário fechar os grupos de estudo, é imperioso abrir grupos de socorro para a criatura que está enlouquecida e sem perspectivas na sociedade em que vivemos. O jovem e a criança reclamam por uma diretriz nesse mundo tão desequilibrado. Por isso, educação espírita é a tarefa de urgência na formação do caráter, tanto da criança como do jovem na sociedade em que vivemos. Meu amigo Jorge Alahá, nossa gratidão a você pela sua mensagem lúcida, esclarecedora, consoladora, como sempre. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso Rondônia Espírita. Nossa gratidão aos internautas, a todos que estiveram conosco, de vários lugares do país. Próxima vez você não põe nem a imagem do Jacó, tá bom? Pra emocionar menos, tá bom? Fique tranquilo, Jorginho. Fique tranquilo. Vou colocar do Bezerra agora. Tá bom, então. Vamos. Só gratidão a Deus e a todos os companheiros que estiveram conosco, nossa equipe, tanto de arte quanto de comunicação. E me parece que domingo que vem nós temos um novo encontro, né? Mas até lá, nós vamos pedir você para fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos orar. Senhor, nestes momentos de angústia que o planeta atravessa,
na imensidão de dores que atravessa o coração das criaturas humanas, encarnadas ou desencarnadas, desarvoradas em múltiplas expressões de sofrimento. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos auxilies a que sejamos capazes verdadeiramente de lançarmos mão do tesouro que já possuímos, promovendo não só a transformação das nossas próprias vidas, como também oferecendo aos corações que padecem o Evangelho do teu Filho Jesus, para enxugar as lágrimas de todos nós que atravessamos as dores mais profundas que a existência possui. Vivenciando as histórias do luto, do desalinho familiar, das doenças deformantes, dos conflitos no campo econômico e toda uma sorte de sofrimentos que a criatura atravessa. Nós te rogamos, Senhor, auxilia-nos para que despertemos para tudo isso. Faculta com que os nossos corações, sensibilizados pelo teu amor que nunca cessa, promovam, enfim, a movimentação da doutrina espírita em favor dos que mais sofrem. Transforma-nos, Senhor, em verdadeiros lidadores da causa do bem e auxilia-nos para que nós consigamos exercer este papel na sociedade que tu nos colocaste, diante desse tesouro e deste mável de conhecimentos que a doutrina espírita representa. Quantos suicídios, quantas loucuras, quantos desequilíbrios, quantas relações rompidas nós poderemos deter se nos predispusermos a ser os teus braços, Senhor, no mundo em que vivemos. Auxilia-nos neste propósito, ao tempo que te pedimos, por todos aqueles que, ainda não tendo tido acesso à mensagem espírita, tateiam a vida no escuro, sem entender as rotas que seguem. Desconhecedores das leis espirituais, vagueiam no mundo sob o convite das ideologias materialistas, sem perceberem que marcham na direção do desequilíbrio profundo. Auxilia-nos, Senhor, a acender a luz em nós, que acenderá a luz no mundo, promovendo a possibilidade de que o planeta experimente a mudança do seu padrão espiritual, quando todos nós, todos aqueles que conhecem a tua mensagem, espíritas, católicos, protestantes, budistas, judeus, muçulmanos, todas as diversas religiões, estejamos de mãos dadas para o grande trabalho de socorro daqueles que estão alheios a tudo isso e seguindo de maneira infeliz os convites da sociedade descrente. Envolve-nos assim, neste propósito, e sensibiliza todos os templos da terra, todos os sacerdotes do planeta, para que estejam atentos aos corações que sangram, a fim de que as nossas almas, independente do credo ao qual pertençamos, unamos os nossos esforços para que tu vejas a obra sendo concluída, Senhor, pela transformação de todos nós na construção do mundo novo. Deita assim a tua misericórdia sobre as nossas almas e faze com que o teu amor se acenda verdadeiramente nos nossos corações, conclamando a todos nós ao grande processo de construção do mundo novo
na terra em que vivemos. Fica assim conosco, Senhor da vida. Abençoa as nossas almas e nos guarda na tua infinita paz. Ok, Jorge Alberto, nossa gratidão mais uma vez. E nós temos um novo encontro a semana que vem. Até domingo que vem, se Deus quiser, com mais um Rondônia Espírita. Muito bem. Você estará conosco. Eu estarei? E mais uma jovem lá de Itabuna. Não acredito. Meu Deus. Verdade. Lógico que eu estarei. Beijo no coração de todos. Fiquemos na paz de Deus. Valeu. Gratidão, Pedro, a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até lá.